Lucas capítulo 15. Amém? Até gelei no sábado, quando o pastor Daniel falou assim, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Eu falei, Deus, o Senhor não é Deus de confusão, não. O Senhor me deu uma palavra para outro pregador vir pregar. Aí, na hora que ele falou que era da dracma, eu senti tão aliviada. Amém? Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Jesus o quê? Se ele continuou, é porque ele já estava falando antes, amém? Então vamos ir. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles, no plural. Observe isso aí, hein? Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Algumas traduções vão dizer dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de... Cuidar de quê? Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroboeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de alegria. Está escrito alegria na sua Bíblia, não? Ah, na minha também não está, você acredita? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um? Mas ele era um filho, não é? Pega aí, hein? Como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou todos os bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Versículo 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Amém? Podem vos assentar. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, apesar de ter muita coisa para a gente desenrolar aqui. Amém? Já estão me cortando ali. Para começar, durante muito tempo a gente escuta falar que aqui existem 3 parábolas. Quando eu disse no livro de Achados e Perdidos, porque nós vemos aqui algumas histórias em uma única parábola. Jesus, ele estava reunido em uma casa, e ali ele estava pregando. Ele estava pregando sobre as boas novas da salvação, sobre o arrependimento. E se chegaram ali muitos santos, muitas pessoas distintas da sociedade, amém? Chegaram muitos pecadores, publicanos, pessoas que estavam à margem da sociedade. E entraram na casa, e Jesus continuou pregando. E a palavra de Deus diz que Jesus, além de pregar, de conversar, comia e bebia com eles. Vigia, irmão, que muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho que ir aonde está o pecador, eu tenho que me misturar com ele. Jesus não se misturou. Jesus trouxe os pecadores ao arrependimento. E a palavra de Deus diz que Jesus estava ali, pregando para os publicanos, os pecadores, e chegaram os santos, os hipócritas, e começaram a indignar-se com aquilo. Jesus saiu da casa e falou com eles assim, olha, por que vocês não entram? Entrar? Mas você não tem vergonha? Você se mistura com os pecadores, com os publicanos, com os cobradores de impostos, e quer que nós entramos na casa? Então Jesus começou a contar-lhes uma parábola, que tinham 3 histórias. A primeira história era sobre uma ovelha perdida. A segunda história é sobre uma dracma perdida. E a terceira história é sobre... Aqui fala um filho perdido, fala um filho pródigo, mas eu discordo. Porque esse título foi dado muitos anos depois da Bíblia ter sido escrita. E eu vou mostrar para vocês que não era o filho pródigo. Está mais para um pai pródigo. Pastora, que heresia é essa? Vocês vão entender. Então Jesus continuou a dizer para eles uma história. E nessa história ele começa falando sobre um filho que chegou para o pai e falou assim, pai, dai-me a minha parte na herança, dai o que é meu, porque eu estou insatisfeito de viver aqui com você. Estou insatisfeito de morar aqui. Cuidado com a insatisfação na nossa vida. Eu vou voltar muitos anos atrás, quando aconteceu um episódio de uma insatisfação, e aí, por causa de uma insatisfação, o pecado entrou no mundo. Eva ficou insatisfeita, porque ela não podia comer do fruto que estava no meio do jardim. Então, Satanás entrou na mente de Eva e falou assim, mas você está insatisfeita, come do fruto, que seus olhos vão se abrir. Você vai ser mais feliz se você comer do fruto que está no meio do jardim. Oh, mas Deus falou que não podia, mas você está insatisfeita. Vai lá, satisfaz a sua vontade, a sua curiosidade. A insatisfação, muitas vezes, na nossa vida é uma porta aberta para o inimigo entrar e trazer a destruição. Quantas pessoas não estão insatisfeitas com a sua casa,
com a sua família, com o seu trabalho, com o seu casamento? Quantas pessoas não estão insatisfeitas com a sua igreja? E o inimigo vem e fala assim: mete o pé, lá fora vai ser melhor. Talvez você encontre uma igreja melhor, um trabalho melhor, um casamento melhor, uma família melhor. Cuidado com a insatisfação. Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Todas as outras coisas são meros detalhes. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma curiosidade sobre o filho mais novo chegar para o pai e falar assim: dai o que é meu, dai a minha parte da herança. A cultura no Oriente Médio, ela é muito diferente do Ocidente. No Oriente Médio, quando Jesus ele contou essa história dentro dessa parábola, ele estava dizendo ali para os fariseus e para os escribas que o filho mais novo fez era uma afronta tão grande para o pai que a sentença para aquele filho era a morte. No Oriente Médio, a figura do pai, do patriarca, abaixo de Deus, é que tem maior autoridade. O pai representa a maior autoridade abaixo de Deus. O irmão mais velho, a maior autoridade depois do pai. E no Oriente Médio, quando o filho chega para o pai, como o filho fez, e falou assim: pai, me dá a minha parte da herança. Ele está dizendo para o pai assim: eu quero que você morra. Eu quero os meus bens, porque para mim você morreu. Na cultura do Oriente Médio, o que acontece com aquele filho? Ele é expulso da casa, ele é expulso da aldeia ou da cidade onde ele mora, e os anciãos daquela cidade ou daquela aldeia, daquele povoado, eles têm autoridade para apedrejar aquele filho até a morte. Esta é a cultura do Oriente Médio. Porque o pai representa a autoridade, o pai representa um papel de suma importância na vida de uma família. E com o tempo, no Ocidente, este papel do pai tem sido difamado, distorcido, banalizado, diminuído, quase que extinto. Porque no Ocidente, o que a gente vê é os filhos falando assim: e aí, coroa, beleza? Não tem mais aquele negócio assim: benção, pai. E aí, velho, tudo bem? Isso são coisas sutis que vão entrando na sociedade, vão entrando dentro dos lares, na mente das pessoas, e parece que é normal. Eu vou abrir aspas aqui para uma coisa que eu recebi ontem no meu celular, num grupo de mulheres, a qual eu faço parte. Tem um filme um filme animado que a TV Globo produziu, que chama-se A Arca de Noé. E este filme, muitas pessoas que foram assistir estavam comentando nas redes sociais a banalização sobre a palavra de Deus. Um dos pontos altos, fortes deste desenho animado da Arca de Noé, que a TV Globo produziu, é o questionamento sobre o papel de Deus em querer que entrasse apenas um casal, um par de animais. Porque não podiam entrar 3 de cada espécie. Porque não podia isso, porque não podia aquilo, porque não podia, ao invés de ser um casal, e eles usam esta linguagem num desenho animado. Por que não podia ser QI LGBTIA+, para entrar na arca? Por que eu abri aspas para citar sobre isso? Porque são com coisas muito sutis que vem se banalizando o papel de Deus na vida das pessoas e banalizando o papel de pai e mãe na família. Há muitas décadas atrás, surgiu-se um desenho animado chamado Os Jacksons. Quem já viu esse desenho aí? O pai, ele é representado no desenho como um palhaço. Na Idade da Pedra, tem um desenho também chamado Os Flintstones, a qual o pai também é um palhaço. Os filhos fazem o que quer com os pais no desenho.
Na década de hoje, tem um desenho chamado Os Simpsons, a qual o pai é representado como um palhaço. Onde que eu quero chegar com isso? A seção de achados e perdidos de Lucas 15 não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com o pai. Quando o filho pediu a parte dele da herança e falou, dai-me o que é meu, porque eu estou cansado de você, pai, para mim eu quero que você morra. O pai assumiu todos os riscos no lugar do filho. O papel central, o tema central da parábola não é a ovelha, não é a dracma, não são os filhos, é o pai. E aquele filho, diz a palavra de Deus, que passado um tempo depois, ele foi embora para um lugar distante e começou a esbanjar tudo aquilo que o pai tinha dado a ele, toda a herança. Muitas vezes aqui nós podemos colocar a herança como só bens materiais, que a Bíblia trata que ele gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, irresponsavelmente. Mas eu quero trazer para um lado mais pessoal. Qual herança nós recebemos de Deus, do Pai, que nós estamos gastando irresponsavelmente? Eu quero dizer para vocês, dar um pequeno testemunho de uma época da minha vida que eu fiz exatamente como esse filho fez. Eu cansei da igreja, eu cansei da minha vida, e eu falei, quero isso mais não. E o inimigo me levou em lugares que eu nem sabia que existia. O inimigo fez coisas com a minha mente e com a minha vida que eu nem imaginei que poderia. E a palavra de Deus diz aqui que quando o filho já tinha gastado tudo o que ele tinha, estava passando fome, ele conseguiu trabalho em um campo para cuidar de mais uma cultura do Oriente Médio. Os porcos no Oriente Médio são considerados animais impuros. O pior animal que tem lá é o porco. Os judeus não comem carne de porco. Para os judeus, o porco é a coisa mais imunda que existe, é o porco. E aquele filho foi trabalhar para cuidar de porcos. E ali ele desejava comer até o que os porcos comiam. Eu não fui trabalhar cuidando de porcos, não. Mas o inimigo me levou em lugares tão imundos. Ele fez da minha vida um lugar tão sujo, tão imundo, que eu não desejei comer o que os porcos comiam, mas eu desejei a morte. E muitas vezes o inimigo virava para mim e falava assim, ó, tá vendo aquele ônibus que está vindo ali? Se joga na frente dele que seus problemas todos vão acabar. Estou falando o que aconteceu comigo, amém? Eu pedi o pai, me dá o que é meu, o que é meu. O que é meu? A vida não é minha, o fôlego de vida não é meu, os braços não são meus, não é nada meu, mas me dá aí, que é meu, que eu vou viver a minha vida. E o filho, quando ele viu que ele não tinha o que comer, ele pensou, eu vou me levantar. Vou para a casa do meu pai, chegar lá, eu vou pedir perdão para ele, vou mostrar que eu estou arrependido. Ele pensou, mas ele não ficou só no pensamento, ele agiu, ele se levantou e foi. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Eu estou tendo que encurtar aqui, porque a Juliana está me oprimindo, tá? Ela já me mostrou a hora que eu tenho que parar. Então, eu estou encurtando, mas eu espero que vocês entendam uma coisa. Ele foi trabalhar para cuidar de porcos. Não eram os porcos que estavam no lugar errado. Quem estava no lugar errado era o filho. Quem saiu da casa foi o filho. O inimigo, ele quer nos tirar da mesa do pai e nos fazer comer no chão. Porco come na mesa, igreja? Onde é que o porco come? O inimigo, ele quer nos tirar da mesa do pai, de uma vida de conforto, de uma alegria, de uma salvação, de uma libertação, e nos fazer comer no chão. Mas o papel central da história é o pai. O pai quer nos tirar do chão e nos trazer de volta para a mesa.
Entenda uma coisa, cuidado com a insatisfação, como eu disse no início. Não é aonde você está, não é as coisas ao seu redor, ao seu interior, o lugar onde você está, que vai mudar ou vai determinar o seu interior, mas é aquele que te transformou, aquele que te deu uma nova vida, aquele que te deu uma nova identidade, Jesus Cristo, Ele que tem que influenciar o lugar aonde você está, através de uma mudança interior que você começa a viver. Ele estava cuidando de porcos, mas ele não era um porco. Ele não deixou aquela situação determinar quem ele era. Ele falou, olha, na casa do meu pai até os empregados têm pão para comer, e eu estou aqui querendo comer no chão com os porcos, eu vou voltar. Mas muitas vezes o voltar é difícil, igreja. O voltar atrás numa decisão, o voltar atrás numa palavra, o voltar atrás numa situação. Muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente, não volta não que vai dar ruim para você, não vão te receber. Se você voltar não vai dar, não, continua. Mas o papel central aqui é do pai. E a palavra de Deus diz que quando o filho voltou, o pai de longe o viu. O que eu entendo com isso, querido? Sabe quanto tempo mais ou menos esse filho ficou fora de casa? Até ele gastar a herança toda? Os teólogos, eles costumam discordar um pouco do tempo, mas é aproximadamente 15 anos aquele filho ficou fora de casa. Marcilene, 15 anos, sua filha viaja para longe, você sabe o dia que ela vai voltar? Esquece, não tem telefone não, tá, querido? Não tem WhatsApp, não tem nada disso não. Lá estão falando lá de trás. Você sabe quando que ela vai voltar? Mas como que na Bíblia diz que o pai estava esperando e de longe ele viu o filho chegar? Porque ele nunca desistiu. Porque ele tinha esperança que o filho ia achar o caminho de volta. Eu quero dizer para você que Deus, ele nunca desistiu de nenhum de nós. Ele nunca desistiu, não importa o que foi que aconteceu na sua vida, por onde você andou. Eu não sei qual o papel que você representa aqui hoje. Se você é uma ovelha perdida, se você é uma dracma perdida, se você é um filho perdido. Eu quero te dizer que o Pai não desiste de você. O Pai não se esquece de você. E para a gente encerrar aqui, para finalizar, quando nós começamos a ler que disse assim, e Jesus continuou. Se nós formos ver o final aqui do capítulo 15, o pai insiste para o filho entrar. O filho entrou, o filho mais velho? Não fala que ele entrou. Não fala que ele aceitou. Terminou meio que sem sentido. Terminou como começou. Quando começou, Jesus estava falando para quem estava do lado de fora. Mas tinha alguém que estava dentro. Eu quero dizer para você que quando Jesus começou a falar de uma ovelha perdida, um animal que está perdido, ele sabe que está perdido? A Tainara falou que sim, a Marcelina falou que sim. Claro que sabe. Às vezes o animal não sabe achar o caminho de volta, mas ele sabe que está perdido. Ele sabe que onde ele está não é a casa dele. Ele sabe que por onde ele está andando não é a rua que ele andava. A ovelha estava perdida no deserto. A ovelha estava perdida fora de casa. Na segunda história, Jesus conta sobre uma dracma perdida. Uma dracma é uma moeda. E talvez a gente pense assim, nossa, mas uma moeda perdida, uma moeda sabe que está perdida? Mas quem perdeu sabe que perdeu. A moeda estava perdida dentro de casa. E aí Jesus continuou dizendo, havia um filho que virou para o pai e falou, dai-me o que é meu. Aqui na história do filho, nós vemos as duas situações. Um filho que está perdido dentro e um filho que está perdido fora. O filho que está perdido dentro é o irmão mais velho. Quando ele vira para o pai e fala assim, cheio de ira, eu fiquei aqui. Eu trabalhei para você todos esses anos como um. O filho que estava perdido fora queria voltar para casa e ser um. E o filho que estava perdido dentro era filho e estava se sentindo um. Qual o papel que você se encaixa hoje? Uma ovelha que está perdida fora de casa
Uma dracma que está perdida dentro de casa, um filho que está perdido fora ou um filho que está perdido dentro? Então, quando o pai vira para o filho e fala assim: meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Nós lemos lá no início que quando o filho mais novo pediu: dai-me o que é meu, dai a minha parte da herança, diz a palavra de Deus que o pai pegou tudo que tinha e repartiu entre eles. Ou seja, o filho mais velho também recebeu herança. O mais novo teve a coragem de dizer o que pensava. Não quero continuar vivendo aqui, eu vou sair, eu vou embora. O mais velho não teve coragem de falar o que pensava, continuou vivendo dentro. Ele recebeu a herança, mas continuou vivendo às custas do pai. O que o pai vira para ele e fala assim: meu filho, nós temos que nos alegrar, tudo que eu tenho é seu. Você não está aqui esses anos todos comendo e bebendo às minhas custas, mas eu também não te dei a parte da herança. Você não foi porque você não quis. Agora você ficar aqui e falar que trabalhou para mim como um escravo, jogar na minha cara que eu nunca te dei um cabrito, tudo que está aqui é seu. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que muitas das vezes nós não trazemos pessoas até Deus, até Jesus, por causa da nossa hipocrisia. Nós achamos que nós somos corretos demais, perfeitos demais, somos santos demais, e que a salvação que veio para nós não pode alcançar aquele irmão que nós não gostamos, ou aquela pessoa que a gente acha que é imunda demais para ser salva. Muitas vezes nós estamos perdidos dentro da casa do Pai, em meio aos nossos achismos, em meio às nossas vontades, em meio àquilo que nós achamos que é o correto, mas não é. Nós estamos perdidos. Mas eu quero dizer para você que não importa se você é uma ovelha que está perdida fora, se você é uma dracma que foi perdida dentro, se você é um filho mais novo que falou o que pensava e foi embora, ou se você é um filho mais velho hipócrita que ficou reclamando dentro de si e depois cobrou do pai uma coisa que não tinha, não era seu direito. Não importa qual o nosso papel. O que importa é que Deus, ele não desiste de nenhum de nós. E a palavra de Deus diz que de longe o pai viu o filho chegando. Aquele filho assumiu um risco, vocês não têm noção. Talvez a palavra do pai, você falou de esperança, talvez nem fosse tanto essa palavra que fez o pai ficar ali esperando o filho tantos anos. Talvez fosse o medo de perder o filho de vez. Porque a partir do momento que aquele filho foi embora, gastou tudo o que tinha, viveu lá em outras terras, ele volta, a chance dele ser morto era muito grande. E o pai assumiu todos os riscos, ficando ali, tomando conta da estrada. Não, quando meu filho chegar, eu vou assumir o risco para ele. E sabe como que o pai assumiu o risco? Está no versículo de número 20. A seguir, o filho levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Era uma questão no Oriente Médio, um homem, principalmente um homem idoso, ele correr é sinal de vergonha, é sinal de humilhação. O pai assumiu a vergonha do filho. Ele assumiu a humilhação do filho quando ele saiu correndo ao encontro dele. Abraçou e o beijou. E chamou os empregados e falou assim: traz roupas limpas. Veste ele com roupa limpa, coloca um anel no dedo dele, calça sapatos nos pés dele e nós vamos festejar. Para finalizar, igreja, eu quero te dizer que de longe, Jesus ele está esperando por cada um de nós, de braços abertos. Há mais de 2000 anos, Jesus está nos esperando de braços abertos. Ele morreu numa cruz de braços abertos por mim e por você. Ele assumiu a vergonha do meu pecado e do seu pecado. Ele assumiu um lugar de humilhação, sendo condenado a morrer numa cruz. Não podia ter vários tipos de morte no Oriente Médio naquela época, mas a cruz era um sinal de vergonha, era um sinal de humilhação, era o pior tipo de morte que uma pessoa podia ter.
Jesus, ele assumiu o meu e o seu lugar. Porque ele sabia que o amor dele por nós encobriria todos os nossos pecados. Iria nos resgatar de uma vida de escravidão. Anel no dedo. Talvez vocês não se lembrem, eu falei sobre José semana passada. José chegou no Egito como um escravo. E o faraó mandou vestir José com roupas, uma túnica nova, mandou colocar um anel no dedo de José e mandou calçar sapatos no pé de José. Entenda uma coisa, queridos. Escravo não calça sapato. Jesus está te colocando sapatos nos seus pés porque ele está dizendo que você é filho, que você não é escravo, você não é qualquer um. Deus está te dando vestes novas, vestes de santidade, colocando um anel no seu dedo que está dizendo, eu estou te dando autoridade de filho. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo da sua insatisfação, você não é mais escravo do que a sociedade tem te rotulado, você é filho. Eu coloco sandálias novas nos teus pés, eu coloco vestes novas em você, e eu te dou um anel, eu faço com você uma aliança que diz, eu sou teu pai e não abro mão de você. Vamos festejar e nos alegrar, porque antes você estava morto e agora você reviveu. Antes você não tinha vida, agora você tem vida em Cristo Jesus. A mesa está posta. Hoje é dia de festa. E hoje eu me emocionei muito durante o louvor, porque eu relembrei todas as vezes que eu falei com o pai assim, me dá minha herança que eu estou indo embora. E eu me emocionei, porque todas as vezes que eu falei, me dá minha parte da herança que eu estou indo embora, Deus nunca desistiu de mim. Eu estava no mais profundo abismo há alguns anos atrás. Eu queria desistir de tudo. E a mão de Deus me alcançou e falou assim, não, eu coloco um anel no seu dedo, eu te visto com roupas novas, eu coloco sandália nos teus pés. O mundo não tem poder sobre a tua vida, não, porque sobre a tua vida tem o poder do sangue de Jesus. E Jesus, ele não esquece de nenhum dos seus. Ele jamais se esqueceu. Feche os teus olhos. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E comece a pensar, comece a meditar aí no teu lugar. Onde que você se encontra hoje na vida?